Meus queridos, então a gente começa a falar aí sobre o direito administrativo, depois de enfrentar com vocês nosso plano de ensino, começa a trabalhar realmente o nosso direito administrativo. Tá? Alguns pontos importantes nessa aula de hoje, para vocês entenderem aonde a gente vai botar o pé. Tá? Direito administrativo, inicialmente, o que a gente tem a dizer para vocês? É um ramo do direito público. Ramo do direito público. Mas ramo do direito público, isso está tão antiquado, né? Direito público, direito privado, direito social, direito misto, né? Mas ainda é importante, tá? Por mais que na prática a gente vai usar isso como forma de divisão de matérias no mundo acadêmico, ainda é importante entender que o direito administrativo integra o direito público. Por que o direito administrativo integra o direito público? Quando que eu sei que um determinado ramo do direito integra o direito público ou integra o direito privado? Tá? Meus queridos, é simples. Eu tenho que verificar a natureza das normas que compõem esse ramo. Se nós temos normas de cunho cogentes, de forma preponderante, nós estamos falando de direito público. E é o caso que ocorre no direito administrativo. Tá? Professor, mas o que é uma norma de cunho cogente? São aquelas normas impostas pelo Estado, de cunho obrigatório. O Estado não bate a sua porta, não te pergunta se você quer ou não cumprir aquela norma, ela é obrigatória. E no direito administrativo, de forma preponderante, não de forma absoluta, mas de forma preponderante, nós teremos normas de cunho cogente, de cunho obrigatório. O Estado impõe a você, cidadão, a você, administrado, que venha cumprir com aquela norma. Então, por isso, nós podemos afirmar que nós estamos estudando um ramo do direito público, direito administrativo, ramo do direito público, certo? Bom, pessoal, mas esse direito, né, direito administrativo, ele se dedica ao quê mesmo? Né? Será que ele se dedica apenas a estudar a administração pública? Né? O administrar dos agentes públicos? Será que é só isso? Não. Tá? A ciência, o ramo direito administrativo é muito mais amplo do que apenas a administração pública. Quando nós vamos estudar na doutrina um conceito de direito administrativo, nós temos lá, como, por exemplo, nos ensinamentos do professor Eli Lopes Meireles, que enfrentar os critérios de definição do direito administrativo. Então, nós temos vários critérios que, ao longo da história, os doutrinadores foram criando. Inicialmente, critérios individuais. Tá? E, num segundo momento, quando se percebeu que aqueles critérios individuais eram insuficientes para demonstrar e definir o direito administrativo, nós temos os critérios conjugados. A doutrina começa a conjugar os critérios para se chegar a uma definição, a um conceito de direito administrativo. O professor só poderia citar como exemplo algum desses critérios? Sim, alguns dos critérios. O primeiro deles eu já falei para vocês, é o critério da administração pública. Inicialmente, os autores que defendiam esse critério, o que eles falavam? Olha, direito administrativo é o ramo do direito público que estuda a administração pública. Tá certo isso? Tá certo. Mas como eu disse para vocês, é só isso que a gente estuda no direito administrativo? É só administração pública? Não, não é só administração pública. Tá? Outro critério, critério teleológico, né? Também conhecido como critério finalístico. Critério teleológico, critério finalístico, o que é esse critério? O que eles defendiam, né? Esses autores defendiam? Critério teleológico, finalístico. Direito administrativo é o ramo do direito público que estuda a finalidade da administração pública. Tá certo isso? Tá. Em parte tá. Tá? Qual o problema? O problema é se definir o que é
finalidade da administração pública. Nós não conseguimos definir o que é finalidade da administração pública. Então, não posso conceituar um ramo, não posso conceituar nada utilizando um critério indefinido. Né? Finalidade da administração pública. É o munus público, é o bem comum. Mas o que é bem comum, Daiane? Bem comum é muita coisa. Será que o bem comum, que é esse interesse coletivo, aqui em Anápolis, é o mesmo interesse coletivo, né, em Redenção? Será que o interesse coletivo em Anápolis, nesse bem comum em Anápolis, é o mesmo interesse coletivo em Porto Alegre? Né? Então, essa ideia de bem comum, mesmo que nós tenhamos critérios previstos no texto constitucional, mesmo que nós tenhamos critérios definidos, né, pela lei pátria, não dá para falar que o direito administrativo estuda apenas as finalidades, o fim da administração pública. Nós estudamos muito mais, nós vamos muito além. Tá? Outro critério do serviço público. Para esses autores, o direito administrativo é o ramo do direito público que estuda o serviço público. Tá certo, tá certo. Nós vamos realmente, no direito administrativo 2, estudar o serviço público. Mas é só serviço público que nós vamos estudar? Óbvio que não. Critério da relação jurídica, mais um critério apresentado aí pela doutrina, né? O direito administrativo, segundo esse critério, seria o ramo do direito público, estuda a relação entre a administração e administrado. A administração, o Estado, né? E o administrado, o cidadão. Realmente nós vamos estudar isso? Vamos. Mas e a relação entre o Estado com o próprio Estado? Entre entes federados, por exemplo? A relação entre o município de Anápolis e o município de Abadiânia, né? Através de um convênio, por exemplo. Nós não vamos estudar isso também? Sim. Então, perceba, são vários os critérios individuais. E a doutrina foi percebendo que esses critérios individuais são insuficientes para chegar a um conceito de direito administrativo. O que eles fizeram? Começaram a conjugar esses critérios. Tá? No material que eu vou disponibilizar para vocês, né? Tem lá um conceito do professor Eli Lopes Meirelles, e esse conceito envolve 4, 5 critérios diferentes. E aí a doutrina hoje afirma o seguinte: olha, o que nós podemos? Podemos criar um critério, podemos criar uma definição, né? Desde que, obrigatoriamente, eu venha utilizar dos critérios de definição. Então, se a Daiane, se o Léo, né, se o Douglas quiser fazer uma definição de direito administrativo, né, pode. Vocês podem fazer uma definição de direito administrativo? Pode. Desde que você leve em consideração os critérios individuais. Conjugue esses critérios e aí nós teremos uma definição, né, correta de direito administrativo. Tá joia? Então, no material que eu vou passar para vocês, tem uma definição lá, ora do Eli Lopes Meirelles, da professora Maria Silva Zanella de Pietro, e de forma geral, né, eles vão utilizar esses critérios. Né? O direito administrativo é o ramo do direito público, que tem como finalidade estudar as leis, as normas, os princípios gerais da administração pública, né, e a relação desse Estado com a coletividade. Tem um critério que é o critério legalista, né? Direito administrativo é o ramo do direito público que estuda a lei administrativista. Tá, beleza, nós vamos estudar muita lei mesmo, mas e os princípios gerais? Princípio não é lei. E como eu acabei de afirmar para vocês, o que a doutrina fala? O que é mais importante? O princípio ou a lei? O princípio. Né? Então, eu não posso falar que o direito administrativo é o ramo do direito público que estuda a lei apenas. Estudar a lei administrativista. Nós vamos estudar muito mais do que a lei. Vamos estudar princípios, vamos estudar a doutrina, né? A jurisprudência, como eu disse para vocês no início da nossa conversa de hoje. Não só o direito administrativo, mas todos os ramos do direito sofrem uma grande influência atualmente da jurisprudência. E é por isso a importância de vocês estarem acompanhando a jurisprudência do STJ, do STF. Tá joia? Então, definição de direito administrativo.
Nós conseguimos fazer? Sim, desde que nós levemos em consideração os critérios e conjugamos esses critérios. Né? Então, eu posso falar para vocês aqui, né, um critério, uma definição montada agora para vocês. Direito ativo, ramo do direito público que tem como objetivo estudar a finalidade da administração pública, a lei, a relação jurídica, né, entre a administração e o Estado. É uma definição. Tá? Utilizei vários critérios. Tá bom? Uma dificuldade que vocês têm com o direito administrativo é porque nós já estamos no 7º período. E até aqui, 90% das disciplinas que vocês estudaram seguindo um código. Ou foi a Constituição, né? Ou foi um código. Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal. Só que o direito administrativo não tem código. Isso é uma dificuldade que vocês têm. Ah, professor, então nós não temos um código de direito administrativo unificado? Não. Tá? Atualmente, nós temos vários códigos de direito administrativo. E nós temos 3 correntes na doutrina. Quais correntes? Né? A corrente que defende a codificação, a corrente que fala sobre uma codificação parcial, que é o que realmente nós vivemos hoje, e a corrente que fala da não codificação. Primeira corrente, que já está ultrapassada, corrente da não codificação. O que eles falam? Só o seguinte, ó, seria impossível codificar o direito administrativo brasileiro. Por que é impossível? Porque nós temos um modelo federado. O que é o modelo federado? Entes federados. Nós temos aí no nosso estado é composto por várias pessoas jurídicas. Quais são as pessoas de direito público interno que compõem o estado? União, estados, Distrito Federal e municípios. E conforme a gente já estudou, e é importante que você venha rememorar isso, conforme a gente já estudou e você tem que rememorar isso, o texto constitucional, a partir do artigo 21, ele enumera as competências dos entes federados, competências administrativas e competências legislativas. Começa lá no artigo 21. Tá? Isso quer dizer o quê? Que os entes federados, cada um, né, tem aí a sua competência. E para essa doutrina da não codificação, colocar as vontades, os interesses de todos os entes federados em um único documento, em um único código, seria impossível. Né? Por quê? Imagine só, nós temos aí 5.700 municípios, né? Estados, DF e a União, colocar todas essas vontades dentro de um único documento seria impossível. Bom, segunda corrente, que é a que nós vivemos na prática hoje, corrente da codificação parcial, é entender que no direito administrativo nós temos vários microsistemas administrativistas, e esses microsistemas são codificados. Por exemplo, né, quais são os códigos que eu posso citar aqui como exemplo para vocês que são do direito administrativo? Código Brasileiro de Aeronáutica, Código de Águas, Código de Obras, Código de Minas, tá? Código Florestal, que talvez seja o mais famoso, né? Código Florestal. Não é um código que nós vamos estudar no direito administrativo. Nós não aprofundamos o estudo do direito ambiental aqui. É lá na matéria, na disciplina de direito ambiental, que vocês vão aprofundar o estudo do Código Florestal, mas que é um código de direito administrativo, administrativista. Então, hoje nós temos aí vários códigos que são microsistemas administrativistas. Tá? E nós temos uma outra corrente, que é a última, corrente da codificação, que é defendida por grande parte da doutrina. Grande parte da doutrina brasileira defende a codificação. Professor, mas então por que não se codifica se os doutrinadores estão defendendo a codificação? Porque não tem vontade política. Nós não temos um movimento político para codificar o direito administrativo brasileiro. Nós não temos vontade política para codificar o direito administrativo brasileiro. Professor, mas a primeira corrente, ela me pareceu tão sensata ao afirmar que é impossível codificar o direito administrativo, porque são várias vontades, né? Parece que é tão correta essa corrente. Então,
Como que a maioria da doutrina defende a codificação do direito administrativo? Porque é o seguinte, meus queridos, conforme a gente vai aprender esse semestre, a gente vai falar muito disso, nós temos as leis gerais, são normas gerais que podem tratar de temas não específicos, de temas gerais, de direito administrativo que envolvam aí todos os entes federados. Quer ver um exemplo de norma geral? Licitações. A Lei 8.666/93, que nós vamos estudar esse semestre ainda. A Lei de Licitações é uma lei que contém seu conjunto de artigos, normas, em grande maioria, sua grande maioria, normas gerais. Isso quer dizer o quê? A União tem que seguir essa norma geral? Tem. O Estado de Goiás tem que seguir essa norma geral? Tem. O município de Anápolis tem que seguir essa norma geral? Tem. Então, as normas gerais, né, elas devem ser adotadas, seguidas por todos os entes federados. Então, para essa corrente, essa última corrente da codificação, eles vão defender aí a possibilidade da codificação do direito administrativo, mas sempre pensando de forma geral, nunca invadindo a competência específica de qualquer dos entes federados, conforme estipulado, como eu disse para vocês, nos artigos 21 e seguintes da Constituição Federal. Talvez essa seja a observação mais importante da aula de hoje, viu? A informação mais importante da aula de hoje é fazer uma revisão das competências dos entes federados. Matéria que nós estudamos lá no Direito Constitucional 2. E isso vocês estudaram comigo, então não dá para falar que vocês não viram. Vocês podem até não ter entendido. Mas ver, vocês viram. Né? Vocês estudaram comigo essa matéria, que é as competências dos entes federados. Tá? Revisem isso para entender o direito administrativo. É importante que vocês tenham esse conhecimento aí, porque facilita bastante a vida de vocês dentro do direito administrativo quando a gente faz uma revisão prévia das competências dos entes federados. Tá bom? Bom, então, nós temos um código de direito administrativo, gente? Não, não temos um código de direito administrativo. Nós temos vários microsistemas, vários códigos, mas um código só, como nós temos o Código Civil, o Código Penal, né? O Código Penal Militar. Não, nós não temos. Tá bom? Bom, vamos lá. Outro ponto importante é sobre o regime. Regime jurídico aplicado à administração pública. Nós vamos utilizar do regime público ou do regime privado, né? Falei para vocês várias vezes agora, quando nós estávamos tratando da definição, que o direito administrativo é um ramo do direito público ou privado? Direito público, né? E aí vem o professor e pergunta, né? Qual o regime que eu vou aplicar? A administração pública está praticando um ato, ela vai praticar esse ato dentro do regime público ou dentro do regime privado, né? É óbvio que em regra, e aí é a observação importante, em regra, ela vai utilizar o regime público, tá bom? A administração, em regra, utiliza o regime público. Mas ela pode utilizar o regime privado? Pode não. Ela deve, em algumas situações, utilizar o regime privado. Por quê? Porque quem vai estipular se para a prática de determinado ato a administração pública vai seguir o regime público ou o regime privado, é a lei. É a lei que define se a administração pública municipal vai praticar um determinado ato seguindo o direito público ou seguindo o direito privado. É a lei que determina. Certo? Bom, professor, até aí, então, tranquilo. Eu já sei que o direito administrativo é um ramo do direito público. Eu já sei que, em regra, nós vamos aplicar nos atos da administração pública o regime público. E, excepcionalmente, quando a lei prevê, regime privado. Beleza. Antes de complicar um pouquinho nesse tema, presta atenção aqui. Qual que é a grande diferença entre o regime público e privado? Qual que é a grande diferença? Né? Presta atenção aqui no professor, na mãozinha do professor aqui. Regime público. Você pega a administração pública e coloca ela num pedestal. Ela está numa situação de superioridade em relação aos demais, em relação ao particular.
Nós criamos prerrogativas e sujeições. A administração pública, atuando dentro do regime público, é a vontade dela que vai prevalecer, não a vontade do particular. Por outro lado, quando a administração pública está seguindo o regime privado, ela se despe, ela se retira das prerrogativas e se iguala ao particular. Ela fica em igualdade de condições com o particular. Então, a grande diferença é essa. Regime público. A administração pública é uma situação de superioridade, supremacia do interesse público, que é um dos princípios gerais da administração pública, que nós vamos falar na próxima aula. Supremacia do interesse público. Se nós estamos aplicando a supremacia do interesse público, nós estamos seguindo um regime jurídico público. Igualou regime jurídico privado. O Estado se iguala ao particular. Então, essa é a grande diferença. Tá? Em regra, regime público. E, em algumas situações, regime privado. Bom, e qual é a complicação disso? Né? Vem a professora Maria Silva Zanella de Pietro e fala assim: Daiane, quem tem que definir é a lei. Certo? A lei que fala se para aquele ato nós vamos aplicar o direito público ou o direito privado. E se, tá aí a complicação, e se a lei for omissa? Eu aplico qual regime? O público ou o privado? Presta atenção comigo aqui. Regime público, supremacia. Regime privado, igualdade. Qual que é melhor para o particular? O público ou o privado? O que vocês acham? Pode abrir o microfone. Privado. Eu também acredito que seja privado. Para a administração pública, para o particular, o melhor é o privado, não é isso? Uhum. Isso. Então, ó, igualdade de condições, gente. Igualdade de condições. Para a administração pública, o melhor é o regime público. Supremacia do interesse público. Aí vem a professora de Pietro e fala assim: na ausência da lei, eu vou aplicar o quê? O público ou o privado? O que vocês acham? O público. Eu acho que é o público. 1, 2, público. O que mais? O que você acha, Daiane? Também acho que é o público. Ana Luísa, também acha que é o público. Tem alguém no grupo que acha que é o privado? Eu acho que vai depender de qual o conflito, não? Qual o conflito? Não. Não? Então vai ser o privado. Não, o público. E essa fala sua aí, dependendo de qual conflito, é importante no momento da elaboração da lei. Eu vou elaborar a lei, bom, se eu vou elaborar a lei, então vou colocar aqui qual o conflito, o tipo de conflito, a natureza do ato. Eu vou saber se é público ou privado, beleza. Né? Mas e se a lei for omissa? Gente, 99% das pessoas fazem como vocês, falam que é o público. É natural no nosso raciocínio. Regime jurídico de direito público que prevalece. Ramo do direito público. Então a gente vai e fala, pá, direito público. Não é. Segundo a professora Maria Silva Zanella de Pietro, é o regime privado. Na omissão da lei apenas, é o regime privado. E o que justifica isso? É algo que nós aprendemos muito no direito penal. Como que eu vou impor um regime mais gravoso ao particular sem previsão legal? Como que eu vou impor um regime mais gravoso ao particular sem previsão legal? Né? Regime público, regime privado. Regime público é regra. É regra. Porque nós estamos dentro do direito público. Agora, se a lei foi omissa, se o legislador não tratou de qual regime deve ser aplicado, vem a professora Maria Silva Zanella de Pietro e fala, não, eu não posso admitir que seja aplicado um regime mais gravoso ao particular sem previsão legal. Aí tem que ser aplicado o regime particular, o regime privado. O regime privado, nós vamos seguir qual norma? A norma privatística, a norma do Código Civil.
Tá bom? Norma do Código Civil. Tá joia? Professor, Oi. mas como o direito público ele não é regra, ele não deveria ser aplicado a ele? Eu não entendi. Legal. É essa trava aí mesmo, Ana Luísa. É aí que a gente tem que destravar. Olha só a fala da Ana Luísa talvez seja a dúvida da grande maioria. Eu estou falando que o direito público tem que ser regra. Regra com previsão legal. Por quê? Porque nós estamos falando do direito administrativo, que é composto por normas congêneres, que é um direito do ramo do direito público, certo? Mas a própria lei pode falar, olha, determinadas atividades, como por exemplo um contrato de locação envolvendo a administração pública, não seguir o direito privado. A própria lei. O problema não é quando está previsto em lei. O problema é quando está omisso. A lei é omissa. A lei é omissa. E aí? Como que eu vou impor a Ana Luísa a praticar um ato com a administração pública seguindo um regime que é mais gravoso, que não tem previsão legal? Eu só posso impor a você o Estado, né? Esse é o princípio da legalidade que a gente vai falar na próxima aula, né? O Estado só pode impor a você, Ana Luísa, um regime mais gravoso quando estiver previsto em lei. Se não tiver previsto, segue a regra geral do direito comum, segue a regra geral do direito civil. Quando eu falo que no direito administrativo, quando eu falo que na atuação da administração pública, em regra, segue-se o direito público, é porque, em regra, a lei prevê. Em regra, a lei prevê. O legislador ele não deixa à margem, né, essa previsão. Por exemplo, licitações que nós vamos estudar no final do semestre. Né? Norma de direito público ou privado? Norma de direito público. Você, com a sua empresa, Ana Luísa, quer participar de uma licitação. Então, ali, no momento dessa licitação, você vai estar em pé de igualdade com a administração? Não. Você está numa situação de inferioridade, supremacia do interesse público. Certo? Supremacia do interesse público, nesse caso. Tá bom? E tantas outras situações que a gente vai ver durante o semestre. Tá? Outra situação que envolve o direito privado com previsão legal. Tá? Com previsão legal, está previsto na lei. Conforme a gente vai estudar o semestre que vem a gente vai falar sobre serviços públicos, se Deus quiser, presencialmente. Eu tenho fé em Deus que Ele vai nos livrar, né, dessa peste o mais rápido possível. E no semestre que vem a gente vai falar do quê? Serviço público. Tem uma lei no Brasil que está também em fase aí de mudança, que é a lei das concessões e permissões. E nela prevê de forma expressa que pode ser utilizado ferramentas de solução, né, de conflitos, ferramentas próprias da iniciativa privada para resolver conflitos desses contratos de concessão e permissão. Ferramentas de solução de conflito, por exemplo, na iniciativa privada, vocês já estão estudando isso, arbitragem, conciliação, mediação, são ferramentas da iniciativa privada. Eu tenho um problema com o Alexandre. Eu preciso obrigatoriamente resolver com ele dentro do judiciário? Não, a gente pode levar a uma corte de arbitragem. Isso é regime privado, certo? Aí vem a lei 8987/95, que é a lei das concessões e permissões, de forma expressa lá no artigo 9º, salvo o melhor juízo, vem e fala que pode ser utilizado mecanismos de solução de conflitos próprios da iniciativa privada para resolver conflitos decorrentes do contrato de concessão ou permissão. E nessa mesma lei também fala sobre o uso do Código de Defesa do Consumidor contra as concessionárias e permissionárias. Então, perceba, quando a gente fala que regra por quê? Porque tem previsão legal. Agora, na ausência da lei, na omissão da lei, aí tem que seguir o regime privado, tendo em vista que eu não posso impor ao particular um regime mais gravoso sem previsão legal. Meus queridos, abram os microfones, nós temos ainda 7 minutos para a gente fazer aí aquele bate-bola, pergunta, resposta, tá bom? Hoje nós já montamos o grupo, né?
no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, vocês podem mandar pergunta para lá também, tá? Sempre que possível, eu vou estar respondendo o mais rápido para vocês. É óbvio que o canal oficial nosso vai ser essa ferramenta que nós vamos utilizar, que não é o Zoom, bem como o AVA. Nós estamos na fase aí de implementação de um novo aplicativo para essa aula síncrona. Então, além desse aplicativo, nós estaremos utilizando também o AVA de forma oficial, mas vocês podem também estar mandando aí qualquer pergunta pelo WhatsApp. Eu vou responder. Tá bom? Então, vamos às perguntas. Professor, eu acredito que as dúvidas vai surgindo conforme a gente vai aprofundando, né? Hoje a gente está mais perdido do que com dúvida. Nós vamos nos encontrar. Professor, Oi, quem? o regime privado Não. é pelo Código Civil, né? Que vai ser. O regime privado é o código, em base, como norma fundamental, básica é o Código Civil, né? Mas é a lei privada, é a lei privatística. E se for o regime público, aí vai depender de qual assunto tá falando? Para saber se é o Código de Obras ou... É isso mesmo. Se é um código, Larissa. Às vezes é um código de águas, Código Brasileiro de Aeronáutica. Às vezes é uma lei esparsa, como, por exemplo, a lei de licitações, a lei 8.666. Então, depende da lei, depende do tema, isso mesmo. Tá. Professor. Fala, Léo. O senhor concorda que muitos ramos da administração pública têm mudado, de certa forma, não sei se a gente pode chamar de burlar as leis das licitações, usando, por exemplo, quer adotar uma nova sede, um exemplo, né? Ao invés deles simplesmente comprarem o local, fazer licitação para comprar equipamento e tudo mais, eles alugam. Aí o que eles fazem muito? Pagam um pouquinho mais caro para que o dono do local, do estabelecimento, adeque de acordo com as necessidades do órgão que está alugando, mas na verdade eles não tiveram que fazer licitação nenhuma. Isso seria uma forma de burlar? Sim, mas aí a própria lei de licitação, ela fala sobre as possibilidades de contratação direta, né? Ela fala sobre... às vezes nem precisa usar o regime privado, viu, Léo? Porque às vezes, está usando o regime privado. Dependendo da situação, nem precisa usar o regime privado. Por quê? Tem ali as possibilidades previstas no artigo 17, 24 e 25 da Lei 8.666/93 sobre a contratação direta. Nós estamos vivendo um momento de pandemia e nós teremos aí uma operação muito maior, talvez, do que a Lava Jato nos próximos anos, em razão dessa pandemia. Por quê? Porque ela está sendo utilizada como ferramenta para contratação direta. E muitas vezes, né? Muitas vezes com fraude. Fraude, crimes. A gente fala fraude em sentido amplo, né? Fraude é um tipo específico previsto na lei de licitações. Fraude é licitação, mas não é só fraude, né? Nós temos vários outros crimes previstos nos artigos 89 a 98 da lei de licitações, que pode ser enquadrado aí também. Então o senhor não acha que esse método utilizado não diminui um pouco a corrupção nessas grandiosas obras, por exemplo, que serão evitadas porque vai ser alugado novas sedes, como eu usei como exemplo? A tendência... Você lembra que você já estava na aula, você já tinha entrado, eu falei assim, olha, a estrutura da administração pública está muito ligada à ideologia econômica do Estado? Sim, sim. A sua pergunta está diretamente ligada a isso. A estrutura do Estado está diretamente ligada à ideologia econômica do Estado. Depende do governo. Nós estamos hoje vivendo esse momento, né? Nós estamos vivendo um governo que tem, pelo menos, falado de uma metodologia, numa ideologia neoliberal, né? E a ideologia neoliberal, quando ela é aplicada dentro do Estado, ela visa diminuir o Estado. É um Estado mínimo. Nós reduzimos o Estado. E essa redução é uma redução de tamanho, né,
também de estrutura, também de órgãos, também de número de empresas. Então, isso está relacionado também à ideologia econômica do Estado. Entendi. Obrigado, professor. Vai falar muito disso ainda, Léo, esse semestre. Mais perguntas? Vocês podiam botar pelo menos a foto, gente. Vocês não querem... Hoje já vai ter as questões para responder? Não vídeo não, coloca pelo menos na foto para me lembrar de todo mundo. Quem estava falando aí? O Ine? Hoje já vai ter as questões para responder? Hoje não. Hoje ainda não. A partir de semana que vem, tá bom? Micaele colocou isso aí correndo. Não deu tempo de ver não, Micaele. Professor, a gente não arruma para aula online. Esse é o problema. Tá bom. Eu não vou ficar reparando você, não. Tá bom. Eu tenho que lembrar de vocês. Ana Luísa, Micaele. Isso aí, gente. Então, nós vamos, já que não tem mais perguntas, nós vamos ficando por aqui hoje, tá? Um abraço, bom revê-los, tá? Deus nos abençoe esse semestre. É um momento muito complicado, triste, né, nas nossas vidas, mas vamos com fé que Ele vai nos proteger e nos guiar nesse momento, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até semana que vem. Boa noite, Boa professor. noite. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada. De nada. Bem, professor, com Deus. Com Deus.